Hoje a gente vai falar sobre um assunto que você vai amar. Eu acho que é o melhor assunto deste ano para nós, Hellis colaboradores. Nós vamos falar de semana de 4 dias, Brasil. Será que é possível? Será, Fabrício? É possível. É possível? É possível. Olha, nós vamos saber tudo hoje com o Fabrício Oliveira. O Fabrício, ele é CEO da Vocan. É uma empresa que ela é certificada aí pela GPTW, mas ela é responsável por implementar a semana de 4 dias de trabalho nas empresas que estão querendo experimentar, tentar e testar esse modelo. Incrível. E prioriza temas como saúde mental e gestão humanizada. Tá tudo casado? Tudo casado. Nós vamos falar sobre isso também. Ô Fabrício, antes da gente falar, eu quero falar que esse podcast é da Best Homenagens. Vamos fazer uma homenagem para Best Homenagens? Eu gostaria... O nosso técnico, ele não me suporta mais, porque eu peço novas coisas todo episódio, lógico. Eu dei folga de 2, então hoje eu queria pedir flocos de neves. Tá muito calor em São Paulo. Boa. Flocos de neve para Best Homenagens, nossa patrocinadora queridinha, com o projeto Humanize, que é para trazer humanização para dentro das empresas. E esse é um tema totalmente ligado com humanização. Com certeza. Com certeza. Mas antes da gente falar disso, vamos falar nossa autodescrição? Vamos lá. Tá bom? Vou começar, aí depois você faz. Então, meu nome é Viviane do Belinho, eu sou uma mulher branca, eu tenho 1,57 m, eu tenho cabelo preto curtinho, olhos castanhos escuros. Hoje eu tô vestindo uma blusa laranja e uma calça jeans. E essa sou eu. E você, Fabrício? Sou Fabrício Oliveira, sou CEO da Vulcan. Hoje estou vestido azul marinho, uma polo azul marinho. A camisa da empresa mesmo, você vestiu, né? Vesti a camisa com o logo da empresa, em amarelo. Tenho 1,73 m, sou uma pessoa branca, olhos castanhos. Muito bem. Aqui, Fabrício, quem já está curioso para saber o que a Vulcan faz, nesse QR Code que está aqui na tela, você já pode entrar lá e vocês vão enviar os links aí para gente. Então, você já pode entrar lá, você que está assistindo, e você pode descobrir como que funciona esse negócio de semana de 4 dias, essa consultoria, essa assessoria. Não sei, a gente vai entender bem melhor agora, conversando com o Fabrício. Que ele, como ele acabou de contar, ele é o CEO da Vulcan. O Fabrício, ele fez análise de sistemas, aí depois ele fez um MBA em gestão de tecnologia da informação e também fez um MBA em digital business. E aí veio cuidar de gente? É isso aí. É isso que aconteceu? Me conta. Vamos lá, vou contextualizar um pouco aqui a história da Vulcan e do Fabrício, né? A Vulcan nasceu de uma empresa chamada QAD, né? QAD é uma empresa de tecnologia, uma empresa americana, multinacional, que tinha operação aqui no Brasil. Trabalhei na QAD por 15 anos, eu era o executivo-chefe aqui no Brasil. E em dezembro de 2021, por motivos estratégicos, a QAD ela decidiu encerrar a operação no Brasil. Eu, como executivo da área, eu acabei assumindo a carteira de clientes, os colaboradores, o ecossistema de fornecedores, e daí nasceu a Vulcan, né? A Vulcan, na verdade, é uma empresa de tecnologia que é exclusiva da QAD hoje. Nós somos distribuidores da QAD no Brasil. E a QAD faz o quê mesmo? Sistemas de gestão de empresas. ERPs. ERPs, exatamente, né? Então, a empresa tem vários departamentos que utilizam o mesmo sistema, né? Contabilidade, vendas, compras. Então, esse sistema é único, interligado, dando melhor visibilidade, informação, enfim. Sim, entendi. E a Vulcan nasceu em setembro de 2022. Nossa, é um bebê. Um bebê. Acabou de fazer um ano. Acabou de fazer um ano. E, obviamente, o Fabrício tinha desejos de implementar algumas ações, mas como eu trabalhava em uma empresa americana, com outra cultura, onde até mesmo a autonomia era muito difícil, né? Com a Vulcan surgiu aí a oportunidade de implementar uma empresa nova, com uma cultura nova, baseado em 3 pilares que a gente leva muito a sério, que é ser uma empresa inovadora, uma empresa exponencial e, acima de tudo, uma empresa humanizada, né? Então, esses são os pilares principais da Vulcan. Em novembro,
e já no início da Volca, né, em setembro ali, eu estava acompanhando esse movimento de 4 dias ao redor do mundo aí que está acontecendo, principalmente na Uhum, Europa. uhum, E aí eu questionei, por que não implementar aqui? É, uhum, por que não ser diferente? Vamos tentar alguma coisa diferente, né? uhum. E logo de cara, quando eu vim com a ideia, dentro da própria Volca, tive várias restrições, assim, né? Desde o meu financeiro que questionava, pô, Fabrício, você está louco, né? Vai pagar 5 e receber 4? O time de operações questionava, a gente está com dificuldade de entregar em 5 dias, como vai entregar em 4? Então, aí a gente decidiu, né? Como por ser uma empresa democrática, inclusive, eu optei junto com eles em fazer um piloto, né? E aí a gente Aham. iniciou um piloto em novembro do ano passado. Tem um ano agora. É, E aí, então, esse piloto foi em alguma área específica? sim. Nós escolhemos uma área que tinha uma relevância para a operação, né? Uhum. Uma área de atendimento ao cliente, Até para entender os impactos, para né? entender os Uhum. impactos exatamente. É, escolhemos os colaboradores que participariam do projeto e iniciamos o piloto, que durou de novembro até março. Tá. Logo nas primeiras semanas, nós já começamos a perceber os resultados positivos. Gente. Durante o período de piloto, a produtividade ela aumentou em torno de 23%. O índice de felicidade aumentou em 43%. Nossa. O engajamento dos colaboradores aumentou significativamente. Atração e retenção de talentos. O turnover Vocês tinham mais alta rotatividade e aí diminuiu, você percebeu isso? não tinha muita rotatividade, Tá. mas zerou. Assim, hoje está 100% desde que iniciamos a operação como Vulcan e com o modelo de 4 dias, o meu turnover reduziu em 100%. Daí a Desde gente... que você implementou, você não perdeu um funcionário, é isso? Isso. Pelo contrário, nós aumentamos em 52% O o quadro? quadro. Caramba. A semana de 4 dias, ela endereça 4 pontos que, ao meu ver, são bastante significativos para qualquer empresa hoje. O primeiro deles está relacionado diretamente com a saúde mental. O segundo, a atração e retenção de talentos. O terceiro, a bendita produtividade. E o quarto, a tendência do futuro do trabalho, né? Então, uma empresa que consiga proporcionar um ambiente saudável, né? Que seu colaborador ele tenha uma boa saúde mental, que ele consiga se sentir bem, essa empresa vai se tornar atrativa. Ela vai conseguir reter talentos e vai atrair bons talentos. E, ao mesmo tempo, você consegue o quê? Melhorar a sua produtividade e endereçar uma questão que é muito relevante, que é para onde vai essa questão toda da flexibilidade do trabalho, como isso vai ocorrer daqui para frente. Então, esses 4 pontos, para mim, foram decisivos na tomada de decisão para a gente implementar aí os 4 dias por semana. Agora, olha, eu vou te falar uma coisa. O que a gente escuta, né, e assim, as discussões ali no LinkedIn mesmo, é que isso é um sonho, né? Que aqui no Brasil isso não consegue acontecer por conta da gente entender que a gente ainda está naquele período da escravidão, em que precisa ter um capataz olhando todo mundo trabalhando, né? Então a gente vem com essa cultura e aí a gente quer se livrar, mas a gente continua fazendo isso e replicando de um jeito diferente, um jeito mais moderno, né? Olhando que horas que a pessoa entra ali no Teams, né? Então a gente está fazendo a mesma coisa. Mas assim, eu acho que o primeiro movimento, Fabrício, eu acho que talvez apresentar números, mas seria convencer a gestão? A gente tem que fazer serviço de convencimento? Como é que você acha que a gente pode começar a sensibilizar as pessoas e as empresas que isso é factível
e que você tem resultados excelentes. Porque quando você me fala esses resultados que você acabou de falar, são excelentes resultados. Excelente, toda empresa quer fazer isso. Sim. Só que, às vezes, está investindo em tanta coisa e talvez já tenha uma coisa mais fácil aí para fazer. Exato. Lógico que não dá para ser sozinho, né? Não é um evento sozinho. Exato, não, com certeza. Acho que a sua pergunta ela é uma pergunta tão Ampla. interessante, ampla, que merece uma atenção aqui bem legal. Primeiro que esses movimentos de mudança de escalas de trabalho, eles já aconteceram no passado. A gente está falando de um modelo de 4 dias, ele é um modelo disruptivo, mas não é novo, né? Então, assim, pessoas trabalhavam 16 horas por dia, né? Depois passaram a trabalhar 6 vezes por semana, 8 horas por dia. E depois, 5 dias por semana, 8 horas por dia. Questionamentos, barreiras, meu setor pode, eu não consigo, eu trabalho 24 horas por dia, restaurante, hospital, indústria, todos eles fizeram os mesmos questionamentos que estão sendo feitos agora. Isso aí é inevitável, da mesma forma que aconteceu comigo dentro da minha própria empresa, né? Então, o que acontece é que você precisa de um projeto, você precisa de um planejamento para fazer. Não é simplesmente, olha, implementamos 4 dias e ponto. Existe uma série de atividades extras que precisam ser levadas em consideração. Não é tão simples, né? Não é impossível, mas não é fácil. Você precisa ter esse planejamento. Primeiro, a gente teve que levantar... Primeiro, a gente definiu uma área, que foi a que eu te falei, que era a área de suporte, atendimento ao cliente. Ela é 24 horas? Essa área não. Tá. Mas eu trabalho 4 dias por semana, mas o meu cliente são 5 dias. Então, ele precisa ser atendido, né? Sim. Então, eu tinha que mitigar isso. Tá. Então, a gente levantou 4 principais riscos e desafios no processo, né? Primeiro são os riscos operacionais, né? Cada área ela trabalha diferente da outra, tem suas necessidades, tem sua vida própria, né? Vamos dizer assim. Então, identificamos os riscos operacionais referente a essa área e o que poderia acontecer, porque a nossa maior preocupação era não impactar o cliente, né? Claro. O segundo foram os riscos trabalhistas e sindicais, né? Hoje, a CLT é toda configurada para o modelo de 5 dias. Sim. Então, quando a gente veio com a ideia de implementar os 4 dias, a gente não tinha referência para onde olhar. Então, o acompanhamento jurídico do processo foi muito importante para a gente. O terceiro ponto foi um desafio que nós não queríamos redução salarial e também nenhum aumento da jornada de trabalho. Realmente queríamos que fosse um benefício para esse colaborador, né? E, por último, foi realmente o convencimento da liderança, né? Se você não convencer a sua liderança, dificilmente o projeto flui. Eu venho dando algumas palestras, principalmente para o público de RH, que é um dos mais interessados no assunto. E o RH ele tem um papel fundamental hoje, mas o papel dele tem que ser um papel onde ele consiga mostrar de uma forma que o CEO, que o CFO, que o diretor, que o gestor, o gerente da área consiga enxergar que o plano vai dar certo. Bem, a ideia nasceu do Fabrício, que é o CEO da empresa. Aí foi mais fácil, né? E mesmo assim eu tive Você teve muita problema. restrição, né? Então imagina o RH. Então o RH ele tem que se profissionalizar nesse aspecto. Não adianta querer fazer a empresa inteira, não adianta querer não se comunicar, não planejar, não definir as regras do jogo. Dentro da Volca, com essa área, a gente mapeou os 30 dias de cada colaborador, o que ele fazia nos 30 dias, o que ele fazia na semana e o que ele fazia no dia a dia. Tá. Né? De cara, a gente começou a identificar diversos pontos que geravam perda de tempo. Um deles, por exemplo, o número excessivo de reuniões ou reuniões desnecessárias, né? Então, para mitigar esse ponto especificamente, a gente colocou como default 30 minutos. Reuniões dentro da Vulcan, somente 30 minutos. Se a pessoa precisar de mais, obviamente, ela vai ter a justificativa para isso.
o treinamento dessas pessoas em relação à gestão do tempo, né? A gente tem que ter um acompanhamento. Então, o colaborador, hoje ele entra, ele sabe o que ele tem que fazer exatamente durante a semana, ele evita a perda de tempo com distrações em chats, em internet, porque ele sabe que o benefício desse dia de folga dele depende dos resultados. É uma troca, né? A gente simplesmente não é um milagre, ou a Volca, ou o Fabrício é bom. É uma troca onde você racionaliza de uma forma inteligente o tempo, né? Ao invés dessa pessoa perder tempo com distrações durante o dia e trabalhar 5 dias, a proposta é: vamos focar nos 4, sermos produtivos e você terá um dia a mais na semana aí livre para fazer o que você precisa. As suas coisas. Você tem algum estudo que, por exemplo, mostre que das 8 horas diárias, quantas delas, na verdade, as pessoas são produtivas? Em torno de 4. Então, a gente tem 4 para trabalhar de verdade e 4 é o café, Tudo. é o negócio aqui, um Instagramzinho ali, é isso. Exatamente. Então, tá bom. Então, você está me dizendo que é assustador, né? Então, metade do período que você está pagando, meus amigos, já está sendo jogado fora. É isso aí. Tem esses estudos mesmo. E aí, quando você pensou nessa questão da semana de 4 dias, da onde que você viu isso em algum lugar? Eu vi esse movimento na Europa. Tá. Né? Logo que a gente começou o modelo aqui na Volca, em novembro, eu descobri que existia uma entidade chamada 4-Day Week Global. Essa entidade ela vem ajudando empresas ao redor do mundo a implementar esse modelo. E a primeira coisa que eu fiz foi contactá-los, né? Falei assim: olha, eu estou fazendo a mesma coisa aqui e eu quero me filiar a vocês. Aí eles me colocaram em contato aqui com a Gabriela Brasil, que é a responsável da 4-Day Week aqui no Brasil. Eles que estão conduzindo o piloto. O piloto aqui tem com a Renata Rivetti da sim. Reconnect Happiness. Reconnect Happiness, eu quero fazer um curso lá esse fim de ano. É muito legal, vale a pena. A Renata, a gente vem participando de vários eventos juntos aí. Então, eu contactei a 4-Day Week Global. Eles falaram: olha, Fabrício, teste para o Brasil não tem agora, está previsto para depois, segundo semestre de 2023. Eu falei: olha, mas eu já tenho resultado, olha, eu estou fazendo isso. Eles falaram: cara, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar vocês com Portugal. Portugal estava no processo. Então a gente entrou, fomos a primeira empresa a se filiar do Brasil, e a gente entrou e participou junto com eles do piloto de Portugal. Então a gente já começou também a pegar uma bagagem, porque a ideia é que o processo seja sustentável, né? E essa troca de experiência entre outras empresas, outros segmentos, outros tipos de indústrias é muito importante, né? Para manter a evolução do processo. Sim. E agora a gente também está participando do processo Brasil? Do Brasil. Legal. Quantas empresas são? Acho que são 21 empresas. Tá. A gente entra mais como suporte para o time, mostrando os resultados. Para você ter uma ideia, durante o piloto, nossa produtividade ficou em torno de 23. Após oficializar o modelo dentro da Vulcan e começar a passar para as outras áreas, a produtividade foi para 41%. Aumento de produtividade de 41%. 41% hoje. Eu monitoro isso mensalmente. Tá? Ou seja, eu não tenho custo com o modelo de 4 dias. Isso vai muito também do mindset, né? Da cultura. Isso né? que eu ia te perguntar. Quando a gente fala em 4 dias, já associa a custo. Né? A custo Sim. E por isso que o papel do RH é tão importante nesse aspecto. Mas é um exercício de alpinismo, porque é muito difícil você... É muito difícil. É muito suado, é muito sofrido você subir e tentar fazer isso. Pouco tempo, só te interromper um segundo, eu ouvi um CEO falando assim, né?
ele abriu ali para algumas perguntas e uma pessoa falou: ah, por que não dá folga no dia do aniversário? Ele falou: ah, nós temos mais de 1.000 colaboradores, se eu der folga a gente vai ter menos 1.000 dias aqui de produtividade. E a gente, de RH, a gente sabe que não funciona assim, né? Na verdade, a pessoa claro. entendendo como um benefício, ela também tem a contrapartida dela, né? É uma troca. Agora, como é que é a cultura, né, que a gente estava antes? Como é que é essa cultura que vai aceitar isso, implementar? Dá para fazer para todo mundo? O que precisa mudar ali na cabeça dos CEOs? Porque é ele que a gente tem que tentar convencê-los como RH. O que a gente tem que fazer? Qual é essa pecinha que gira? Eu sei que são números, mas fale mais. Não, obviamente, assim, começar, primeiro tem que começar, tem que ter iniciativa, tem que começar pequeno, tem que escolher uma área que realmente seja relevante e faça um trabalho realmente de mapeamento da área, né, do dia a dia, como a gente fez. Né? Então, assim, isso precisa ser feito. Comunicação. A comunicação, apesar de ser muito óbvia, ela é fundamental. Você comunicar internamente, você comunicar externamente para o seu cliente, você propor esse tipo de mudança, é muito importante que não só os colaboradores que estão no projeto, mas toda a empresa que está acompanhando, né? E você explicar quais são os objetivos, onde a gente quer chegar, que é uma troca, o benefício é deles, isso é extremamente importante. Novamente, a liderança tem que estar engajada, o diretor, o gerente da área, ele tem que entender que ele vai ter o retorno, né? E o retorno se mede com a produtividade. Então, para isso, você tem que fazer realmente um piloto. A ideia do modelo de 4 dias eu te pago 100, você trabalha 80 e você me entrega 100, certo? Essa é a regra. Mas o que a gente vê hoje eu estou pagando 100, eles estão trabalhando 80 e estão me entregando 43% a mais. Sim. Isso é extremamente positivo. Se eu te falar hoje, quando começamos, os níveis de felicidade eram 43%. Hoje, a gente fizemos recentemente uma pesquisa, 100% dos meus colaboradores consideram-se felizes dentro da Vulcan. Quantos funcionários são? Eu estou falando em torno de 100 pessoas. Tá? Dentro desses 100, 40% consideram-se bom e 60% ótimo. Né? Então, assim, são índices muito bons para uma empresa. E é uma empresa de TI. De tecnologia. Ou seja, que a rotatividade é muito alta. É muito alta. E de outro lado, eu tenho um banco de currículos maravilhosos à minha disposição. Pessoas, a todo momento, querem entrar na Vulcan, querem trabalhar. Nós fizemos uma pesquisa recente, né, onde tinha uma pergunta, salário versus qualidade de vida. 100% qualidade de vida. Qual que é a idade média dos seus colaboradores? Eu tenho de todos os níveis. Depois que nós entramos nesse modelo de 4 dias, muita gente nova, essa geração mais nova, né? Porque como a gente veio da QAD, a maioria eram pessoas mais velhas. Né? E agora eu tenho um mix aí. Tem um mix. E essa turma é a turma que hoje as empresas reclamam muito por não conseguir reter. As empresas atraem, conseguem até atrair, mas não retém. Você acredita que esse tipo de programa, até pela pesquisa que você fez, é o que a geração Z, né? Z. Tá procurando? Já daqui a pouco não tem mais a letra. Z. Está procurando? É o que está procurando. Assim, hoje nós, além de trabalharmos no modelo de 4 dias, nós também trabalhamos no modelo híbrido. Como que funciona? Ou seja, são 3 dias remoto e 1 presencial. Ah, ok. Tá? Então, assim, a gente tem bastante flexibilidade nesse aspecto e realmente é o que procuram, né? Assim, isso, você está entendendo que é isso que a geração Z procura? Sim, exatamente. E, por outro lado, foi um desafio também por parte dos colaboradores antigos, né? Não é um negócio tão... Eles quiseram ou eles foram meio contra? Eu tenho vários exemplos, assim. Quando eu cheguei com a ideia, de cara, eles falaram, o que tem troca? O que vai vir de contrapartida? Qual que é? Vai baixar meu salário? Eu vou ter que trabalhar mais? Não sei o quê. E aí a gente explica o plano e tal. Beleza, todo mundo topou.
E a gente vinha fazendo reuniões de feedback. Eu faço um one-to-one com eles sempre, né? E muitos falam, poxa vida, fui sexta-feira no colégio pegar meu filho e ele olhou para mim e falou, pai, o que você está fazendo aqui? Você devia estar trabalhando, sabe? Então, coisas desse tipo. Assim como, né? Eu tive uma colaboradora que, uma das melhores que eu tenho, inclusive, entrou no modelo de 4 dias, muito merecido. E em uma reunião de one-to-one com ela, eu perguntei, e aí, como é que tá? O que você tá achando? Ela falou, na lata, Fabrício, olha, no início eu não gostei. Aí eu fiquei assim, como não gostou? Ela falou, Fabrício, para ser bem sincero, minha folga é na segunda, então eu folgo sábado, domingo e segunda. Segunda-feira eu tô em casa, eu me sinto inútil. E pior, eu acho que eu tô dando um exemplo ruim para o meu filho. Então, para você ver a grandeza que é essa entidade de trabalho que nós criamos e que está em volta disso tudo. É verdade. Que as pessoas estão tão loucas, né? Vamos falar assim. E eu falei, nossa, isso aí para mim foi muito... Eu não esperava, né? Mas pergunta hoje se ela quer voltar. Não quer, né? Não quer, claro. E, enfim, e é um modelo que está sendo muito... Está sendo muito positivo para a gente, tá? Assim, acho que não tem volta. Algumas empresas vão demorar mais, outras menos para se adaptar, mas eu acho que não tem volta, é uma tendência, entendeu? Porque Você entende como tendência? não tem como. Assim, as pessoas, eles estão... Os níveis de burnout nas empresas estão crescendo imensamente. E posso te falar... A gente que já está aí um ano rodando 4 dias por semana, já começamos a perceber situações que, olha, eu quero que, além dele se desconectar nesse dia, eu gostaria que ele, sei lá, fosse ao teatro, ao cinema, atividade esportiva. Então, a gente está começando uma outra campanha para incentivar isso, para que essa pessoa realmente se desligue, né? Que às vezes... a pessoa acaba, às vezes, nem se desligando totalmente. Mas essa é a intenção, é que realmente ela tem ali esse dia para se desconectar, para cuidar de si, para passar mais tempo com a família. Mentes descansadas, com certeza, produzem muito mais. Então, eu enxergo esse lado. Acho que está fazendo muito sentido. Ô, Fabrício, você acha que, né, até voltando aí um pouquinho na questão de... Você tem os números, e eu sei que logo mais a gente vai ter os números dessa pesquisa, né, que está sendo feito, desse estudo aqui com as empresas brasileiras. Você está entendendo que é uma tendência, inclusive na Europa, se eu não me engano, eles acreditam que tem que ser assim, tem que ser menos horas, além da qualidade de vida, é porque também vai automatizar tanto a coisa que talvez não faça nem sentido você estar trabalhando 5 dias por semana e, bom, algumas questões assim. Quando a gente pensa na direção da empresa, talvez os números que sejam mais importantes. Porque, na verdade, quando eles entendem, não, eu vou pagar, é isso que você falou, a mentalidade eu vou pagar 5, eles têm que trabalhar 5, mas eles estão trabalhando 2,5, né? Então, a gente vai fazer ele trabalhar 4, e aí você vê que a produtividade aumenta, é isso que você entendeu? Exatamente, foi exatamente então, isso. Na verdade, eles estão tendo um ganho, porque eles trabalham 2,5 hoje, 2,5 Brasil... E eles vão passar a trabalhar 4. Então, você não está perdendo. Eu estou tendo um ganho em cima... existe a gente tem que medir, né? Existe a perda na semana. Essa perda... Natural. É natural. Tá. Então, o que a gente fez foi justamente isso. Transparência, mostrar para eles que existia essa perda e que o benefício para eles seria esse. Então, não é somente o Fabrício. O colaborador ele não quer perder isso. Ele não quer perder Não, então ele vai fazer. Ele vai fazer, ele quer cumprir, e por isso ele está entregando até mais, né? Porque ele está reconhecendo. Eu acho que a empresa ela não tem que ser empregador e empregado, não tem que existir uma colaboração, né? Então, hoje é muito difícil. E já aconteceu, né? Eu já fui entrevistado por alguns repórteres e eles falaram, você acha que alguém sairia da Vulcan hoje? Eu falei, faça a pergunta, porque eles me entrevistavam os meninos, né, o pessoal. Eu falei, pode, eu tenho certeza que ninguém sai.
E fizeram. Perguntaram, por quanto você sairia da Vulcan hoje? A resposta foi um belo de um não. Então, retenção de talentos. Tá 100%. Então, Retenção de talentos passa por esse tipo de iniciativa. é isso aí, entendeu? E a semana de 4 dias, ela é um assunto que ele vai muito além, né? Assim, se você pensar em escala, o impacto que isso pode gerar ao meio ambiente, por exemplo, boa. é enorme. Eu tenho pessoas que deixam de ir trabalhar ou que não trabalham, que gastam combustível, que, enfim, obviamente é uma empresa hoje. Mas imagina isso em grandes proporções, né? Em escala. Eu tenho certeza que teríamos um efeito positivo. Então, se de repente, sei lá, a maioria das empresas do Brasil, não todas, né, falasse, não, vamos implementar a semana de 4 dias. Com certeza tem. Você acredita que nas mudanças climáticas isso teria um impacto? Com certeza, nas mudanças climáticas, no sistema sobrecarregado de saúde que nós temos hoje, que as pessoas estão cada vez mais doentes mentalmente. Sim. Né? Então, acho que os efeitos são diversos. Sim, a sinistralidade dos planos, né? Normalmente a gente tem visto as empresas com a sinistralidade muito alta por conta de utilização demasia, porque as pessoas não estão saudáveis. Exatamente. Né? E aí a empresa às vezes talvez veja o número e fala, nossa, puxa, tá muito alto, mas está muito alto é porque ou a gente não está usando direito, isso pode acontecer, ou as pessoas realmente não estão saudáveis. Eu tenho muito orgulho desse programa, assim, é um programa que trouxe um benefício, sabe? Eu tenho depoimentos de colaboradores que estavam passando por situação particular, tipo separação, e geralmente quando você tem esse tipo de problema, o trabalho é mais um fardo, né? É um fardo ali para você também. E a pessoa olhar para você e falar assim, poxa vida, se não fosse a empresa, eu acho que né, eu não ia aguentar, entendeu? Sabe? É muito positivo e é uma mudança cultural. Acho que os empresários precisam olhar isso de uma forma um pouco diferente, né? Como eu falei, o RH ele tem um papel fundamental nisso. Não pode ser simplesmente um projeto qualquer, tem que levar a fundo, tem que falar a linguagem de um CEO, tem que falar a linguagem de um CFO, tem que propor um piloto, tem que provar por A mais B que funciona, que a empresa não vai tomar prejuízo, porque os caras olham essa linguagem. Sim. Né? Eu olho isso, a Sim, empresa, claro. eu tenho que olhar isso. Sim. Mas também eu olho esse outro lado, esse lado humano, essa gestão democrática dentro da minha empresa. Então eu brinquei com você lá que eu tinha o TDAH e uma das formas que... Você tem TDAH? Tenho. Coincidência. A gente gravou um programa de TDAH, acredita? E uma das formas de lidar com isso é ter uma gestão democrática, né? Hoje eu tomo decisões, sim, mas o meu time, eles me suportam com isso, né? Você delegar, você, obviamente, confiar nas pessoas. Você tem que ter pessoas melhores que você trabalhando com você, entendeu? Todos aqueles que estão diretamente trabalhando comigo são melhores do que eu em tudo no que eles fazem. Né? E eu me orgulho muito disso. Né? Assim, então, e eu tento passar essa cultura para a empresa inteira, né? Principalmente para esses que estão chegando, os novos. Né? Fabrício, quando você fala, né, dessa cultura, eu entendo que é uma cultura onde o valor, confiança tem que ser muito forte. Então, talvez as empresas que não valorizem a confiança, ou seja, eu mando e você obedece, eu não confio, não sei se você eu tenho que te monitorar o tempo inteiro, talvez tenham muita dificuldade e nem imaginem, nem visualizem esse tipo de coisa. Então, eu estou entendendo que as empresas que têm a confiança como valor, um dos valores principais, é uma empresa que vai ter mais facilidade para poder aplicar esse tipo de programa. E o primeiro passo tem que ser dado. Você tem empresa e tem os colaboradores. Você, como empresário, esperar esse primeiro passo do colaborador é normal, mas é importante você dar o primeiro passo, né? No sentido de falar, olha, eu confio em você, eu
eu proponho isso, vai ser bom para você, vai ser bom para a empresa, vai ser bom para todo mundo. Então, tem que dar o primeiro passo, tem que ser transparente, tem que ser, acho que um pouco humano, sabe? Sem dúvida. Ter um olhar Sem dúvida. Além dos números. Sim. O que a gente conversa muito aqui, Fabrício, é que hoje todas as empresas podem ter o mesmo computador, o mesmo tipo de tecnologia, o mesmo tipo de aplicativo. O que vai diferenciar as empresas são as mentes das pessoas que lá habitam. Exato. E se essas mentes estão doentes, se essas mentes estão por algum motivo, né, não estão funcionando em sua plenitude, a gente não vai ter diferencial nenhum. Porque o diferencial competitivo são as pessoas que estão trabalhando com você. Exatamente. E o seu cliente são pessoas, o teu fornecedor são pessoas, o teu colaborador são pessoas. Se você não souber lidar com isso, cuidar disso, você vai ter problema. É muito comum hoje eu receber uma ligação de um cliente meu elogiando um trabalho, mas não pelo fato de ter sido entregue, mas pela forma como foi entregue. A disposição, o engajamento, o comprometimento, querer resolver, colocar o cliente no ponto central, sabe? E isso, eu não cheguei para eles e falei, olha, é isso. Assim, acho que é natural, veio natural. O engajamento. Um ponto muito importante que a gente monitorou também, que foi o engajamento entre eles, né? O efeito colaborativo entre eles. Até porque... Olha que interessante. As áreas, elas, por exemplo, a área de suporte e atendimento ao cliente é uma área que não pode parar, né? Então, eu tive que adotar o sistema de escala, né? Ou seja, parte do time folga na sexta e parte do time folga na segunda. Ok. Mas entre eles, se precisar, eles mesmos fazem as trocas e, enfim. Já, por exemplo, o RH não precisa. O RH escolheu o dia dele lá e tá tranquilo. O pessoal de desenvolvimento de software também adotou o dia deles, entendeu? Então, assim, deixar essa confiança vem através dessas coisas, sabe? Dessas ações que você tem no dia a dia. Não se tornar uma empresa engessada, não se tornar uma empresa assim, né? Então, assim, hoje lá todo mundo tem opinião, todo mundo... E era muito difícil, assim, para mim, como líder, né? Eu tinha vontade de implementar coisas como essas e estava, né, dentro de uma empresa que já tinha uma cultura, uma matriz de liderança que você tinha que seguir, enfim. Então, foi muito gratificante. Não só isso que você me conta deles se tornarem mais colaborativos, ou seja, eu vou te ajudar aqui, porque senão pode ser que a gente não consiga folgar, então eu vou te ajudar. E faz muito sentido isso, né? Faz total sentido. Sim, e tem uma pesquisa que eu nunca lembro, sabe? Eu leio, e eu não lembro. Que fala que quando a gente tem um bom amigo no trabalho, um melhor amigo no trabalho, que aumenta o engajamento em 50%. É um número bem alto, né? Então, quando se fala que as pessoas estão colaborando entre si, elas estão com essa relação boa, as pessoas deixam menos a empresa quando tem um melhor amigo no trabalho, quando tem um parceiro. Então, cara, assim, eu só vi ganhos até agora. Juro para você que é só ganhos. E a minha expectativa, quando eu decidi implementar o modelo de 4 dias, eu estava muito mais preocupado com a saúde mental deles, em perdê-los, né? Fazer alguma coisa diferente do que com a produtividade em si. Eu queria que, no mínimo, ela se mantivesse. Isso é fato. Se mantivesse para você, já estava bom. Já estava bom. Ok. Hoje, eles estão me entregando 43% a mais. Isso aí não tem preço, entendeu? Assim, é um negócio que você fala, cara... E estão felizes. Não querem sair. E quem está fora quer entrar. Olha, e tem custo? Tem algum custo para a empresa? Qual é o custo para a empresa? Que a empresa fala, não é essa maravilha toda. Não, certeza. Qual é o custo? Olha, esses questionamentos virão. O que eu te falei no início, primeiro a dar porrada foi o financeiro. Você tá doido? O cara olha números. O número. O cara, Peraí, menos 4. 4 é pouco, é menos que 5. Não vai. Você tem que ter... Por isso que a gente fez o piloto, em primeiro lugar, a gente fez esse piloto justamente para testar, para avaliar, para ver
setou as expectativas, comunicamos muito bem com eles. E o custo, realmente, você tem um custo extra de treinamento. Você tem que treinar o seu colaborador com relação a essa questão da gestão do tempo. Né? Tá. Então, você tem que no início do processo, você tem atividades extras, né, de gestão, de criar um projeto, de monitorar um projeto. Em alguns casos, você precisa redefinir processos dentro da área para que essa área seja mais efetiva. Enfim, então você precisa se adequar com relação a essas coisas. É um pouco da metodologia ágil, que tem que olhar o foco no cliente, ver o que é mais importante para o cliente. Então, rever os processos. Tem muito a ver. Rever os processos da área, estando focado no que é mais importante, de mais valor para o cliente. De mais valor. E o que você espera ali na semana, nos 15 dias, no mês, enfim. Então, no início, tem um pré-projeto aí que demanda mais tempo, que demanda muita conversa, convencimento e tudo isso. Exato. Depois que você implementou, ou seja, agora você não vê mais volta, né, nesse programa, eu posso mandar meu currículo para lá? Tô brincando. A outra tá falando dois. Eu tô brincando. Não, eu fiz tem mais gente querendo mandar o currículo. Eu fiz uma palestra sobre 4 dias e era para um evento de RH. E quando eu entrei no palco, eu já comecei falando, sim, meu RH trabalha 4 dias por semana. O pessoal veio abaixo. Chefe! Eu falei, nossa senhora. Mas é legal, assim, acho que é um modelo bacana. Que legal. E assim, quando você fala, né, de tecnologia, às vezes o pessoal fala, não, é que empresa de tecnologia, são todos moderninhos. Não. Dá para aplicar em qualquer tipo de empresa? Totalmente. Se você conversar, por exemplo, com a Renata lá da Reconnect Happiness ou com a Gabriela da 4-Day Week Global, dentre essas 21 empresas, você tem hospital. Tem hospital. Tem indústria, tem restaurante, tem todos os setores. Entendeu? Nossa. E esse comportamento vem acontecendo fora, né? Assim, são dados que são mostrados de diversas empresas ao redor do mundo. Obviamente, em alguns países, para o empresário é mais fácil, né? Por exemplo, no Reino Unido, existe um incentivo para a empresa que adotar o modelo, né? Então, assim, o Brasil está longe ainda. Mas por que o Reino Unido dá um incentivo? Para justamente porque ele está olhando esse lado... Tá, né? Eles têm, eu acho que o Ministério da Felicidade, alguma coisa do Reino Unido tem. Não sei, mas eles têm alguma coisa, sim. Outra... Você falou o Ministério da Felicidade, eu lembrei da Lívia, da Heineken, que também a Heineken criou uma diretoria da felicidade. Então, as empresas estão olhando muito esse lado hoje. Porque quem é feliz, a gente já tem comprovação, tá, gente? Quem é feliz produz mais. Mais, com certeza. Cria mais. Então, é necessário que a pessoa seja feliz no ambiente de trabalho. Exatamente. A gente passa muito tempo no trabalho, em reuniões, mesmo o trabalho remoto, assim, eu tenho grandes preocupações. Eu sou extremamente a favor do trabalho remoto. A minha empresa, as pessoas trabalham no modelo híbrido, 4 dias por semana, 3 são remoto, somente 1 presencial, porque eu faço questão da convivência ali. Com certeza, cultura. Mas eu tenho uma preocupação, inclusive, com o trabalho remoto. Imagina antes da pandemia, a gente, sei lá, vou dar um exemplo, mulher, porque a mulher usa maquiagem. A mulher, ela chega no trabalho, retoca a maquiagem e voltava para sua mesa, trabalhava o dia inteiro. Na hora do almoço, talvez, dava um retoque e tal. Agora, hoje, a gente é cobrado a estar bem uma reunião atrás da outra, porque você está se vendo. Sim. Sabe? Então, a todo momento, você tem que estar... Seu cabelo tem que estar bem, o seu rosto você tem que estar bem arrumado. Imagina você ficar se olhando e se cobrando. Não sei qual que é o efeito psicológico disso futuramente. Sim. Né? Então, a gente tem que olhar essas coisas com um pouco de cautela. Sim. Né? Veio aqui quem que foi? Foi alguém de comunicação que veio aqui e falou que muitas pessoas, elas estavam colocando...
aquela telinha que não tem a sua foto, porque a pessoa não aguentava mais se ver. Se vê. Olha que loucura, né? Então, Realmente, a longo prazo a gente não sabe, A né? gente não sabe qual é o efeito disso. Né? Então, eu acho que o grande boom hoje, a gente teve alguns eventos aí ao longo dos anos, e eu acho que a saúde mental é o próximo motivo de preocupação aí para a Já humanidade. está sendo, né? Já está sendo, né? Você acredita... Quais são as economias de recursos que vocês tiveram depois dessa aplicação? Dessa implantação, quer dizer. Olha, a economia, assim, acredito que não tivemos economia. Tá. Sincero assim, a gente não olhou para isso, assim. Realmente o que a gente teve foi uma eficiência na produtividade e a melhora, né, da saúde mental das pessoas, e os índices de felicidade subiram. Uhum. Mas Vocês têm assistência médica? temos. Você chegou a medir sinistralidade? Ainda não. Não. Ainda não. Estamos nesse processo. Ah, tá. Queria Porque, saber, estava curiosa. Tá para o próximo renovação. Manda uma mensagem aí pro pessoal do RH pra gente ir vendo próximo, e levantando. Está próximo a renovação, então isso. aí a gente já quis saber o indicador. Tem uma empresa, inclusive, SafeCare lá, o pessoal está me ajudando com isso. Então, a ideia é entender um pouco. Sim, queria tanto saber. Isso é um bom indicador, inclusive. É um excelente indicador, nossa. Porque na Vulcan, o que a gente fez? Você tem aquelas pesquisas de clima lá da empresa, Sim. sabe? E é um negócio muito, na minha opinião, muito mecânico, sabe? E é um saco responder aquelas monte de perguntas e tal. Quem faz essas pesquisas para você? O RH nosso. Tá bom. Mas a gente remodulou o formato das pesquisas. Assim. Deixou de ser tão mecânico e procurar o ser humano, né? Assim, tem perguntas mais objetivas, mais voltadas para o ser humano. Por exemplo, satisfação, o que você dá mais valor? A qualidade de vida ou ao salário, sabe? O que você faz no seu dia de folga, sabe? Levantando dados para conseguir medir a felicidade, entendeu? Então, a gente reformulou essas pesquisas, a gente faz a cada trimestre e está sendo bem positivo. Ótimo. Mas esse indicador aí que você falou me interessa muito. Tá bom, depois você me conta? Tá prometo. Bom. Ô, Fabrício, me fala, se a gente, né, aí no coraçãozinho dos CEOs que estão assistindo, né, dos CFOs do RH, falando, não, gente, vamos implantar isso aqui, né, brilhou uma luzinha lá, como que você diria, qual seria o passo a passo para poder fazer essa implementação com sucesso? Olha, primeiro abrir a cabeça, né, tá aberto para implementar um modelo desse, que é um modelo disruptivo. Tá. Saber que vai gerar atividades extras. O CEO, o CFO, o C-Level em geral, dar tempo e suporte para que isso aconteça. Acho que é a principal mensagem. O RH está mais preparado para mostrar para esses caras que o modelo funciona. E a regra é começar pequeno. Legal. Né? Começar pequeno, escolher uma área que tem uma relevância, comunicar, fazer uma comunicação muito bem feita, de todos os níveis, quais são as áreas que entrarão na sequência, quais são as áreas que terão mais dificuldade, comunicar com o cliente externo, setar muito bem as expectativas, convencer a liderança, que é de extrema importância. Enfim, acho que são passos que realmente precisam ser feitos. Né? Tá. Ter um planejamento, entender a área, tá. O mecanismo, como funciona aquela área. Rever processo. Rever o processo, treinar esse colaborador para que ele tenha uma melhor gestão do tempo. Dê algumas dicas para a gente. Por exemplo, você falou da reunião, né? Que vocês implementaram. Alguma que você implementou como reunião de 30 minutos.
Tem mais alguma iniciativa que você colocou no dia para que a gestão do tempo fosse mais eficiente? Eles tiveram um treinamento, assim, eles não tinham o costume de utilizar muito a agenda, né? Então, isso foi um incentivo que a gente fez para se planejar, né? Então, o que eu vou fazer tal de meia hora? Qual que vai ser a minha... O que eu tenho de atividade aqui para seguir? Então, eles planejam a semana de acordo e seguem aquilo ali à risca sem falha. Então, acho que a implementação e a usabilidade da agenda é muito importante, porque por mais que a gente pense, a agenda a gente acaba usando somente para reunião, para setar reunião. Então, assim, você mudar essa cultura é bem importante. Questões de educação mesmo, de não perder tempo com WhatsApp, com internet, com, sabe? Desafio, hein? Mas aí que tá, não vira o meu desafio. Não é uma imposição. Não é uma imposição, não é só o meu desafio, é o desafio deles também, né? Então, assim, ele tá mais interessado do que eu. É aquela brincadeira, consequência ou desafio. Entendeu? Ele tá interessado. Ok. Porque ele quer esse benefício, entendeu? Então, assuntos, por exemplo, assuntos como política, futebol, hoje a gente evita ao máximo lá dentro, porque são assuntos polêmicos que causam distrações e... Mas você chegou a ter que falar isso? Gente, vamos evitar? Não. Parece que... Sabe? Não me venha com essa história. O cara tá focado aqui, entendeu? Então, assim... Então, eles não querem saber de falar de futebol. Nem futebol mais fala. Nem futebol, nem religião, nem política, nada. Eles focam no que tem que fazer. Então, esse tipo de coisa é cultural, né? Então, assim... E a gente sabe que em muitas empresas acontecem isso, entendeu? E nem por isso a Volca é um ambiente ruim de se trabalhar. Pelo contrário. É Great Place to Work, né? Exatamente. GPTW. A gente ganhou o selo, eu não esperava, entramos em 5º lugar. Não, vocês já nasceram em berço de ouro, né, meu bem? Já nasceu com GPTW, minha gente. Né? Maravilhoso. Recebemos o prêmio agora na festa que teve. Que legal. Fabrício, puxa, eu ia te perguntar alguma coisa, fugiu aqui. Às vezes tem essas fugas, sabe? E olha que eu não fui diagnosticada com TDAH. Acontece. Tô brincando, mas isso é muito legal. Eu queria só fazer esse ganchinho. Claro. A gente tem um outro episódio de TDAH e ela fala, né? Ela falou que o quanto que o cuidado, você tratar, você tá acompanhando, torna a pessoa completamente adaptável a qualquer situação, qualquer ambiente, fazendo uma entrevista, né? Fazendo uma conversa aqui, com câmera, com tudo. Então, que legal, que importante, reforça o que a doutora falou pra gente no outro episódio. Se você não assistiu, vai lá na nossa playlist que vai ter o episódio de TDAH. Isso aí, eu adorei. Bom, a pergunta não voltou, então... Segue. Vida que segue. Vida que segue. Lembrei. Voltou. Você está me falando da agenda, toda organizada, mas e os incêndios? Acontecem também. Né? Mas não está na agenda. Mas acontece. E quando acontece, aí entra aquilo que eu te falei, do efeito de colaboração. Que lindo. Sabe? Se ajudam, querem resolver. É muito rápido, sabe? O tempo hoje de resposta é muito rápido. Lembra quando eu falei que é comum eu receber hoje ligações de clientes elogiando o trabalho? É porque teve um incêndio em tal lugar e o time atuou de forma muito proativa, sabe? É muito comum. Você tem algum tipo de pesquisa que demonstre isso? Sim, a gente faz pesquisa com eles, com os clientes. Recebemos recentemente aí uma nota muito, muito positiva. 100% deles estão muito satisfeitos com os serviços prestados pela Vulcan. E como eu falei, é muito legal, assim, não somente pelo que foi entregue, né, pelo que foi contratado, mas pela forma como eles... Entendi. O modus operandi mudou também. Total. A
fala, né? O atendimento, o gesto, a educação. Tudo isso você percebeu a diferença? Sim. Porque por causa do engajamento, Por causa do provavelmente. Engajamento. Felicidade, tá Felicidade, feliz ali, se o ele cara quer tá- entregar tudo Quer dele. entregar tudo, quer fazer um papel legal, entendeu? E é muito comum, assim. Tanto é que é muito difícil você conseguir fazer um vídeo testemunho de um cliente. Geralmente os clientes não gostam disso. E com a gente não tem esse problema. A gente liga para o cliente, pede para fazer um vídeo dando testemunho sobre o trabalho que foi feito, um projeto que foi entregue, os clientes topam, fazem. E é uma área crítica, né? Uma área Exato. crítica, é um produto crítico. É o coração da empresa. Sim, o sim. RP. É um produto crítico. E isso que você está me contando tudo, né? Desse engajamento, vai muito na contramão daquilo que agora há pouco a gente estava vendo aí, que é o tal do quiet quieting, né? Uhum. Que a pessoa começa a trabalhar o básico do básico. Eu acho que é esse o nome, né? Eu acho que é quiet quieting. Que a pessoa trabalha o básico. Uhum. Básico, É. sabe? Tá indo totalmente na contramão. Na E esse está contramão. sendo um movimento grande. E além disso, tem também a questão das empresas que estão voltando ao modelo presencial. Vamos falar disso? Tá assim. O que você acha disso, hein? Às vezes eu me olho e falo assim, será que eu estou no caminho certo? Eu me pergunto, porque o movimento que eu estou vendo é o contrário. Sim, ao né? contrário, sim. Só que o meu feeling, a minha percepção, os meus números, a minha base de dados, assim, porque desde o dia 1 até hoje eu monitoro. Você tem dados, Tenho né? dados para provar, para mostrar, suportam, que me suportam, entendeu? Me provam que eu estou no caminho certo, né? Como eu te falei, eu acredito muito no modelo, eu acredito que isso veio para ficar. Talvez no Brasil tenha um pouco mais de dificuldade por conta dessa questão da legislação brasileira, é bem complexa. Sim, é verdade. Como que você teve que resolver? Como você resolveu isso? Então, quando iniciamos o processo, nós não conseguíamos achar nada na legislação que falasse dos 4 dias. Uhum. Então, a gente procurou o nosso jurídico, entendeu que isso se tornaria um direito adquirido a partir de um período. Sim, é verdade. Então, eu teria um período para fazer o teste, tá, para operar, e a partir de determinado ponto, torna-se direito adquirido. Isso. Eu dei uma entrevista para o Tribunal Regional do Trabalho, TST. Tá. Justamente para falar... TST, desculpa, gente. Não é TRT, não? Tribunal Regional do Trabalho. TRT, gente. Desculpa. Ou TST. Superior do Trabalho. Agora eu não lembro, desculpa. Que seja. E me questionaram como foi, se eu entendia as regras, que isso era um direito adquirido e tal. E sim, está entendido. Então, você correu o risco. Tive que assumir, né? Então, é aquilo, né? Vai ou não Custo-benefício. Custo-benefício, assim, é uma aposta que eu fiz. O pessoal me fala que eu sou um pouco arriscado, né? Imagina! Por isso que você tem que ter pessoas boas. E quando se traz essas ideias, e é bom as pessoas travarem, questionarem. Eu gosto muito disso. Né? Porque senão o Fabrício faz... Ô Fabrício, você lembra quanto tempo que vira direito adquirido? Eu não lembro. Eu não lembro agora. Me desculpa. Não tem problema. Essa informação. Fica tranquilo. É só a gente dar um Google aí que a gente descobre. E então vira, depois de um período, você não vai mais poder voltar atrás, por mais que não seja a sua intenção. Você está entendendo que... Então, as empresas, quando forem fazer isso... Tem que checar. Elas têm que saber que isso pode acontecer. E aí, você chegou a fazer algum acordo com o sindicato? Foi necessário? Não, nós até procuramos o sindicato para informar que nós entraríamos, e o sindicato também foi super a favor. Tá. Entendi. Gostaram. Sim. Agora, eu queria também saber um pouquinho da sua opinião. Quando você fala que está na contramão,
E realmente a gente viu que aumentou muito os trabalhos presenciais. Antigamente no LinkedIn estava só Remoto. remoto. E agora a gente viu que inverteu já, que os presenciais, o híbridos, estão muito acima dos remotos. O que você acha que a gente está dando um passo atrás? O que você acha que está acontecendo, da sua opinião? Eu voltar, tirar o trabalho remoto, acho que retroceder, dar um passo atrás, assim, um evolutivo. Mas não deixa de ser uma preocupação, tá? Como eu te falei, o grande problema das empresas hoje estarem optando em tirar o trabalho remoto é pelo fato delas não terem condições de medir de uma forma correta a produtividade dessas pessoas. Então, não é um erro, não é um problema, a empresa é injusta, é que simplesmente ela não consegue fazer. Nós não chegamos nesse nível de maturidade, né? E o que a gente tem é a confiança do colaborador, entendeu? Então, muitas empresas optaram em voltar porque ela não tem esse nível de maturidade. Porque também não mapeou o processo. Não Não mapeou tem o um processo mapeado. Exato. Então, volta, tá retroagindo. E, ao meu ver, não faz sentido nenhum. Né? Assim, você acha que o modelo híbrido, como esse modelo de vocês, é um modelo sustentável? Ou seja, a cultura continua permeando as pessoas continuam uma vez por semana, entregando o que tem que entregar. É aquilo que eu te falei, tem que ser muito bem planejado, você tem que ter as ferramentas corretas para as pessoas trabalharem, você tem que dar o suporte, tem que mapear a área. O que acontece muito é que muitas empresas não sabem, né? Às vezes não se preocupam. As empresas até hoje elas não sabem que 4 horas do dia são jogadas fora. Parece que ninguém está... É que eles tapar o sol com a peneira, né? Faz de conta que não sabe. Só faz de conta que não sabe, porque produtividade real são 4 horas por dia. É verdade, tem pesquisa disso, é verdade. Entendeu? Então, você precisa trabalhar no problema, não ficar... Entendi. Mas, enfim, eu acho que o modelo de 4 dias veio para ficar. Vai ser algo que... O que você acha que junto com o modelo de 4 dias, vem para o futuro do trabalho? Uau! Eu acho que a inteligência artificial ela vem complementar, vem ajudar em muito, né? Acho que tomadas de decisões, principalmente decisões corretas, machine learning. Então, acho que tudo isso vem para contribuir. Né? Acho que no início você falou algo semelhante, automatizar o quanto mais e aliviar o ser humano, acho que é o ideal, entendeu? Assim, a máquina é mais precisa, a máquina ela consegue fazer no menor tempo, né? Então, eu acho que esse é o futuro e o ser humano tem que ser olhado diferente. Né? Sim. Não vai tirar o trabalho da pessoa. Não é essa linha. Acho que tem que ser complementar. Acho que esse é o processo. Sim. Dentro do seu negócio, até aproveitando, né? Dentro do seu negócio, que é tecnologia, quando a gente vê aí um chat GPT que é capaz de fazer um programa, né? De escrever um código, como é que você vê isso dentro... Você tem muitos programadores, desenvolvedores. Sim. Como é que você vê isso daqui a pouquinho, né? Como é que vai funcionar se hoje você pode entrar lá e pedir para ele desenhar um código para você? Uhum. Você acredita que ainda vai precisar de desenvolvedor júnior, pleno, sênior, ou um vai dar ordem e o cara vai fazer tudo? E como que vai ser isso? Como que você acha que vai ser? Então, a tecnologia, eles têm que acompanhar. Hoje em dia, por exemplo, se você com pouca instrução em programação, você consegue já ficar ali na média de um programador sênior, né? Então, eu acho que o ser humano precisa evoluir também, né? O programador precisa aprender novas linguagens, por mais ainda vai ter uma máquina por trás. Tá. A instrução ainda vai ter a máquina, por mais que essa máquina ela consiga, você ainda tem o ser humano ali por trás. Existe algo que
que a máquina nunca vai substituir. A sua experiência, quem você é até hoje, eu vou falar para o Fabrício, eu tenho 44 anos de idade, a minha tomada de decisão, ela não é 0 e 1, ela é baseada numa Suas vida, vivências, nas né? minhas vivências, minhas experiências, e a máquina não tem isso. Ela tem comandos, ela tem instruções. Uhum. Pode ser as melhores possíveis, mas em determinadas ações você realmente precisa desse feeling, Sim. sabe? Então, eu acho que é complementar. Não é um vai roubar o outro, entendeu? Essa história de que as máquinas vão... Não, né? Não. Acho que para os repetitivos, né? Para os trabalhos mais repetitivos. Repetitivos, mas aí é a questão da evolução em si, né? Então, Sim. o caixa que está lá fazendo, ele vai fazer outra atividade que é necessário um ser humano ali por trás. Tá bom. Os seus funcionários, eles batem cartão? Não. Não tem isso. Tem um horário, algum tipo de horário flexível, um horário do meio termo aí, das 9 às 16, todo mundo tem que estar trabalhando, alguma coisa assim? Alguns sim, É que tem alguns não. turnos, né? Tem grupos, né? Então, tem turnos, aham. a gente não tem muito essa Tá. questão de bater cartão. Tá enfim. bom. A gente preza muito pelo resultado, né? Pela entrega, e uma preocupação assim, porque, obviamente, você fala assim, mas tá tudo perfeito, que maravilha a Vulca, né? Eu tenho uma preocupação, por exemplo, sei lá, se dá um dia para a pessoa, o cara vai fazer o Uber. E não é o intuito, né? Entendi. O intuito é que essa pessoa descanse. Mas você não vai poder garantir isso. Eu não posso garantir isso. Aí você pode orientar. Posso orientar, posso incentivar, posso apoiar, posso abrir um pouco o leque, o horizonte da pessoa e tentar ajudá-la, por exemplo, ir a uma peça de teatro. Sim. Né? Ao invés de fazer qualquer outra atividade. Sim. Existe a preocupação também da atividade extra, né? Porque é muito difícil, as pessoas, principalmente remota, elas às vezes acabam trabalhando mais do que... Sim. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso, né? Então, vocês têm algum tipo de política para diminuir essas horas a mais? Então, a ideia é que quando a pessoa, se ela precisar, se ela realmente é uma atividade que não tem, ela tem que pedir autorização para o gerente antes de fazer. Eu queria ser mais radical, eu queria que o computador bloqueasse, entendeu? Mas eles preferiram não, por enquanto. Então, mas... ainda bem que tem um corpo ali, né, diretivo, que dá uma segurada no Fabrício, né? A Renata? Ela faz o que lá? A Rê é da minha assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa. É a T-Série. Você é terceirizado, você não trabalha lá na empresa. Senão depois eu ia querer conversar com você. É a T-Série. Eu precisei da T-Série. Porque, assim, esse assunto foi muito polêmico no Brasil, assim. Quando a gente começou, a gente foi muito assediado. Legal. E as meninas me ajudaram muito. Ajudam até hoje, né? Sim. Mas vocês não estão implantando nas empresas essa semana de 4 dias. Não. Vocês são um case de sucesso. Então, vocês estão contando pra gente como fazer. Exato. Entendi. Faço parte do projeto junto com as empresas que entraram. Mas a nossa função é mais como exemplo mesmo de... Entendi. Do que... Entendi. Muito legal. Eu amei, gente. Vocês gostaram, pessoal? Dessa semana de 4 dias. Você faz 5? Assessoria faz 5. Você tem que influenciar essa... Eu já falei com a Thaís, ela tem que influencia essa assessoria, gente, para ver se vira 4 dias. Olha, eu acho que eu vou tentar implementar isso na minha vida, tá? Nos 4 dias. Vou tentar. Olha, o que você acha que faltou a gente falar, Fabrício? Eu acho que a gente cobriu bastante. Tudo que você queria falar? Da experiência nossa com o modelo. Ô, Fabrício, então tem artigo, tem conteúdo sobre essa trajetória de vocês, esse case? Tem mais ainda? Porque a gente já falou um monte de coisa aqui. A gente tem bastante material. Vou pedir para as meninas disponibilizarem para vocês no QR Code. Vamos pôr então nesse aqui, gente. Nesse QR Code aqui, então, vai estar todos esses conteúdos que o Fabrício está falando aí, para você se aprofundar mais. Também tem o seu Instagram ou página da Vulcan, o que você quiser, você põe aqui, você põe o que você... Teve um convidado que falou, eu tenho uma casa para vender, posso pôr?
tem uma casa para vender, põe nesse link aqui, nesse QR Code. Alexandre, querido Alexandre. Então, tá bom. Nesse QR Code, então, pessoal, eu quero super te agradecer por essa conversa. Foi muito gostoso aprender com vocês, que legal. É muito gratificante e surreal ouvir esse tipo de coisa de um CEO, né, trazendo um conteúdo tão incrível, trazendo resultado, né, que é o que os CEOs querem ouvir, né, resultado. Tem aqui todas as pesquisas de vocês que engrandecem, né, e trazem aí credibilidade, né, total para a iniciativa de vocês. Então, muito obrigado por ter vindo. Estou muito feliz de ter te conhecido. Muito obrigada. Obrigado eu, foi um prazer enorme. E fica aí a provocação, né? Então, o mundo aí estava em outra fase, semana de 4 dias veio para ficar, essa é a minha opinião. Uhum. E as empresas precisam Se entender, adaptar. se adaptar. Ou eles vão mandar o currículo para a Vulcan. Então, minha gente... Eu tô adorando. Prestem atenção, prestem atenção. É exatamente isso que a gente fala aqui, né? Sobre até atrai, mas as empresas não retêm. Não retém. Então, essa turma nova, e se a gente quer falar de perenidade, de empresa perene, a gente vai precisar da geração Z. E a geração Z vai ficar aonde onde tem valor para eles. E qualidade de vida, flexibilidade é o valor é um dos valores dessa nova geração. Então, vamos pensar, galera. Muito obrigada, Fabrício. Prazer foi meu. Gente, muito obrigada por estar aqui com a gente até agora. Se você gostou, se você curtiu, você já pode também se inscrever no canal, curtir e compartilhar para todos os CEOs que você conhece, para todos os RHs que você conhece, para a gente poder disseminar notícia boa, né? Tem muita notícia ruim por aí, isso é notícia boa e que vale a pena compartilhar e não é fake news, ele disse que existe mesmo. Então tá bom, gente, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.